os nossos preconceitos e, principalmente, nossas certezas estão em discussão. Uma reunião como essa não ficou claro ainda dessa minha preocupação de ruptura. Mas eu vejo que todas as palestras levam a uma preocupação. Eu sou otimista, mas sou preocupado. Este ciclo de café que nós estamos terminando começou em 1975. O Brasil fez modificações enormes. O Paulo saiu do Paraná, foi para o norte, Minas, Bahia, Espírito Santo, que é a maior história de sucesso da cafeicultura brasileira, porque cresce, ganha dinheiro e produz robusta. O Evair, que aqui está, sabe que eu tenho sido um curioso em relação ao Espírito Santo. Eles pensam que eu sou inteligente, que é um defeito, e me convidam seguidamente para ir lá. Nós estamos aqui para discutir os próximos 20 anos da cafeicultura. Passa por tudo. Uma nova lavoura, uma nova comercialização, um novo conceito de qualidade. Passa pela coragem que nós sempre tivemos. Pela grande confiança e orgulho de ser brasileiro. Eu vou dar a palavra primeiro para o meu professor, que é do IAPAR, nos ensinou muito, aí do Ensina, é um grande companheiro. Eu sou bairrista. Sou eu. Desculpe, tem uma ordem. Eu já começo com a 18. Por favor. Florindo, sou eu primeiro. Eu nunca recebi. Aquele falar primeiro, você sabe os outros. É que está na sequência lá. As palestras na sequência lá. Já começou com confusão. Obrigado. Mas usa esse. Eu vou usar. Mas eu... Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite feito ao Instituto Agronômico de Campinas para participar mais uma vez desse evento e dizer que eu vim trazer algumas informações nesse pouco tempo para o volume de trabalho que vem sendo feito relacionado ao uso da biotecnologia no desenvolvimento de novas tecnologias na cultura do café. Gostaria de dizer, antes de iniciar
antes de dar início à parte mais técnica da minha apresentação, que boa parte desse trabalho que eu vou apresentar aqui é feito em parceria com as demais instituições de pesquisa do consórcio e que estão aqui representados pelos meus colegas, que certamente vão também fazer referências a essas pesquisas. Mas eu vou dedicar o meu tempo a detalhar um pouquinho mais o que vem sendo feito no Instituto Agronômico de Campinas pela equipe do Centro de Café especificamente. Então, opa! Não, espera só um pouquinho. Tá, eu vou fazer. Tá desconfigurado isso, né? Não, é só é um PDF. Com licença. Som. 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 Bom, agora vai. O conjunto de tecnologias, de biotecnologias, digamos assim, que nós vamos abordar durante esses 20 minutos, eles fazem relação à solução de problemas, diversos da cafeicultura. Mas a maior parte desses problemas, das pesquisas que nós temos desenvolvido no Instituto Agronômico, tem relação muito forte, muito estreita com o melhoramento do cafeeiro ou com a qualidade do café. Tá? Nessa imagem, eu só torno disponível algumas dessas ferramentas usadas corriqueiramente nessas pesquisas e que eu vou tentar traduzir para que elas sejam um pouquinho menos grego aí. Então, são métodos muito modernos, muito sofisticados, que vêm apoiando as técnicas clássicas que nós até hoje usamos no desenvolvimento de novas variedades de café e que dessas variedades que hoje são cultivadas aí por todos vocês. Tá? Então, ali naquela listinha eu coloquei marcadores, expressão gênica, cultura de tecidos, são técnicas usadas, são ferramentas usadas nesses processos. Marcadores são marcas mesmo, moleculares, que a gente usa para selecionar determinadas plantas. Ao invés de olhar para a planta, a gente olha para um gel, como é, por exemplo, isso. Opa, desculpe. Como é isso aqui, por exemplo, e consegue ter saber como é a planta e selecionar a planta sem ir lá e olhar para ela. Mas, enfim, entrando rapidamente nas pesquisas propriamente ditas que vêm sendo desenvolvidas, ou seja, no estágio atual das pesquisas em biotecnologia, eu dividi a minha apresentação da seguinte maneira. Eu já disse que essas pesquisas estão muito relacionadas ao melhoramento ou à qualidade. Eu vou falar primeiro do melhoramento e depois de qualidade. Mas o melhoramento eu dividi em pré-melhoramento, melhoramento e pós-melhoramento. Então, são pesquisas que se fazem. O que é pré-melhoramento? São pesquisas feitas antes dos trabalhos de hibridação, de cruzamento, de autofecundação de plantas. São trabalhos que visam conhecer a diversidade genética ou a variabilidade, os recursos genéticos que nós temos disponíveis para poder usar no desenvolvimento de novas variedades. Então,
conhecer bem o que a gente tem em mãos para saber como trabalhar com isso. É claro que essa caracterização, até recentemente, era feita de outras formas. A gente usava, como que nós caracterizávamos as plantas? Morfologicamente, agronomicamente, quimicamente. Agora nós temos uma nova ferramenta, que é a caracterização molecular. Nós vamos olhar geneticamente a planta como é. Então, essa é uma das pesquisas que vem sendo feita no Instituto. Por exemplo, esse é um exemplo que mostra um estudo feito de caracterização de uma série de espécies de café. Coffea... o que está acontecendo aqui? Bom, Coffea canéfora, essa onde eu aponto o laser, é o robusta cultivado, o conilon, e o arábica, que são as cultivadas. As outras todas são espécies não comerciais, mas com potencial para uso no desenvolvimento de novas variedades dessas duas espécies comerciais. Então, nós procuramos conhecer geneticamente como são essas espécies, como é que variabilidade ou que diversidade nós temos representadas na nossa coleção de germoplasma, para saber, para poder fazer um melhor uso desse material. Além das espécies, nós também temos estudos relacionados à caracterização. Esse negócio aí não tem jeito de desaparecer. De uma caracterização da espécie Coffea arábica. Tinha que enxergar para trás aqui para poder fazer isso. Então, bom, isso são apenas formas de interpretar nossos resultados, mas são estudos que mostram quão distintos ou quão semelhantes são os indivíduos ou as cultivares, os acessos introduzidos nas nossas coleções, de modo a poder organizar e saber a melhor forma de usar cada uma dessas plantas. Então, aqui, por exemplo, só para ilustrar, RAPD, AFLP e SSR, o microsatélite, são marcadores, são tipos de marcadores moleculares usados como ferramentas de biotecnologia para a caracterização de cultivares ou de indivíduos da espécie Coffea arábica, tá bom? Bom, do pré-melhoramento, vou pular para o pós-melhoramento e deixar a parte mais robusta do trabalho para a sequência. No que diz respeito ao pós-melhoramento, o que nós temos feito em relação ao uso dessas ferramentas de biotecnologia? Nós temos trabalhado na caracterização molecular de cafeiros e de cultivares. Nesse exemplo, é um uso de marcadores microsatélites usados na diferenciação de genótipos. Então, nós queremos, por exemplo, hoje tem se feito, e nós vamos falar disso daqui um pouquinho, novas cultivares de café arábica por um método não tradicional, um método de clonagem, por exemplo. Uma possibilidade que pode ser usada, vem sendo já feito nas diferentes instituições, não só para as variedades clonais em desenvolvimento, mas também para as novas cultivares de café arábica, é a caracterização molecular, o que nós chamamos de fingerprint, de impressão digital. Então, hoje, quando nós desenvolvemos uma nova cultivar, para registro ou para proteção dessa cultivar, que é uma possibilidade, nós precisamos descrever essa cultivar, dizer como que ela é. E essa descrição é feita com base de marcadores morfológicos, por exemplo, cor do broto, cor do fruto, porte da planta, resistência a pragas e doenças e por aí vai. Uma possibilidade isso que vem sendo feito, é uma caracterização molecular, ou seja, qual é o perfil molecular dessa variedade, de modo que ela possa ser reconhecida depois numa situação qualquer de controle. Por exemplo, é muito difícil separar Catuai o amarelo 86 do Catuai amarelo 62,
olhando as mudas, por exemplo, ou mesmo nas plantas adultas, é muito difícil. Esse tipo de ferramenta, ela pode permitir que isso seja feito. Isso ainda não é possível, mas pesquisas nesse sentido é que vêm sendo realizadas. Aqui, nesse exemplo, nós usamos os marcadores que estão ali para separar mudas num estágio bem jovem de desenvolvimento de duas seleções clonais, uma com resistência a nematóide e uma com resistência à ferrugem, que foram misturadas por uma empresa no decorrer do processo de produção. Como elas foram misturadas, eles não sabiam, as plantas teriam que ser jogadas fora. Nós desenvolvemos um marcador que permitia, com um pedacinho de folha, saber o que era uma coisa e o que era outra. Então, essa é uma ferramenta com bastante potencial de uso prático nos trabalhos. Aqui um outro exemplo de pós-melhoramento, que vem sendo estudado por uma equipe multidisciplinar, na qual o Instituto Agronômico toma parte, que é a certificação de pureza. Ou seja, é possível separar e identificar em lotes de café, formados por cultivares diferentes, a composição desses lotes. Por exemplo, nesse exemplo, nós temos 11 amostras com composição única ou em mistura das cultivares Bourbon, Catuai e Catu. É possível dizer quais delas tem só Bourbon, ou tem só Catuai, ou tem mistura em que proporção de uma e de outra cultivar? Então, estudos nesse sentido vêm sendo conduzidos no Instituto Agronômico, nessa linha que eu enquadrei aqui como pós-melhoramento também. Bom, na linha de melhoramento genético propriamente dito. Então, antes de falar das pesquisas com uso de biotecnologia, eu faço uma breve introdução sobre o que se fez até hoje, que foi o uso dos métodos clássicos de seleção, que consiste basicamente na hibridação, ou seja, no cruzamento e seleção de novas variedades, buscando resolver uma série de problemas, e alguns desses problemas eu listei aqui porque eles vêm sendo solucionados por métodos clássicos, mas nós também temos procurado soluções envolvendo processos biotecnológicos. Bom, é bom dizer que os métodos clássicos de seleção para a coffea arábica demoram 20, 30 anos, e às vezes nem isso é suficiente para que a gente consiga chegar numa nova cultivar. O objetivo do uso, então, da biotecnologia, que eu vou dizer na sequência, tem um dos objetivos é encurtar, é abreviar esse ciclo, tornar o processo mais eficiente. Então, o que vem sendo feito? Esse é só um exemplo de uma solução recente obtida por um método clássico, uma cultivar com resistência múltipla, com resistência à ferrugem e às raças 1 e 2 do nematóide Meloidogene exígua. Tá bom? Bom, entrando no melhoramento, no uso da biotecnologia, no melhoramento propriamente dito. Primeira estratégia é a clonagem de plantas. Isso vem sendo feito por uma série de instituições aqui no Brasil. O princípio básico como eu já disse, é encurtar o tempo de obtenção de novas cultivares, que é normalmente necessário com os métodos tradicionais. Então, qual é o processo básico? É a seleção de plantas matrizes, uma única planta num determinado local. Aquela planta ela é excepcional, mas ela é muito, digamos, heterozigota, ela é muito heterogênea. Se você pegar a semente dela, cada plantinha vai ser diferente. Então, não dá para fazer isso. Nós temos que... O método possível para abreviar isso é clonar. Como é que se faz? Você seleciona a planta com um pedacinho de folha, você multiplica isso in vitro, obtém plantinhas jovens, essas plantas
as mudas são formadas, são plantadas em ensaios de validação em diferentes regiões, onde a cafeicultura é importante, onde aquele problema, se você está estudando resistência à ferrugem, onde a ferrugem é importante, para a validação, o que era uma planta em um ambiente pode passar a ser uma cultivar se ela tiver uma adaptação a diferentes ambientes. Uma vez isso feito, ela pode ser recomendada como uma nova cultivar. Tá bom? Então, esse é um processo de clonagem, é um método de biotecnologia que vem sendo bastante usado e, a meu ver, ele é muito promissor. Para resolver que problemas? Essa clonagem de plantas, ela pode ser usada para qualquer coisa, desde que você tenha a possibilidade de selecionar plantas muito promissoras, do ponto de vista agronômico, do ponto de vista tecnológico, enfim. Aqui é só eu cito apenas alguns dos exemplos que vêm sendo feitos, né? O Instituto tem selecionado cultivares por clonagem com resistência à ferrugem, ao bicho mineiro e a nematóides, são os principais agentes bióticos aí da cultura do café, ou com resistência múltipla a esses mesmos agentes bióticos. E também temos procurado selecionar cultivares clonais de café arábica com teor de cafeína bastante reduzido, né? Normalmente em café arábica o teor de cafeína é de 1,1, nós temos seleções clonais de café arábica com 0,07%. Nós temos selecionado também cultivares clonais de café arábica com alto teor de óleo, normal em café arábica é 14%, mais ou menos, uma pequena variação. Nós temos seleções com 21%, sendo multiplicados por método de clonagem, e também um programa de cafés especiais que tem por objetivo a clonagem e a validação de cultivares clonais com características sensoriais, químicas ou físicas superiores em diferentes ambientes. Tá bom? Bom, esse IAC 045125 é uma cultivar de café arábica clonal com naturalmente sem cafeína, desprovido de cafeína. Não totalmente, a gente viu no slide anterior, tem 0,07, mas é uma cultivar que já foi protegida no Ministério da Agricultura em 2011. Ela é pouco produtiva, nós estamos trabalhando no sentido de tornar esse nível de produção das plantas ainda um pouco maior. Bom, além da clonagem, nós temos outros métodos de biotecnologia, como, por exemplo, a seleção assistida. Ok, eu excedi o tempo, vou rapidinho aqui. Então, nós temos, por exemplo, marcadores moleculares. Nesse caso, é um exemplo de um marcador chamado microsatélite, que ele é usado na seleção de cultivares resistentes ao bicho mineiro. Para selecionar plantas resistentes, o que nós temos que fazer? Expor as plantas ao agente biótico, à praga, à doença, mas para isso demora muito tempo. Então, o que nós temos feito? Usando marcadores para poder abreviar, selecionar as plantas numa fase muito jovem. No caso do bicho mineiro, ainda nós não temos marcadores, mas para a cafeína, nós usamos nós temos trabalhado bastante nesse sentido, mas para a cafeína, nós já conseguimos um marcador, um SNP, que é um marcador molecular, que, bom, eu vou abreviar minha apresentação, que mostra, por exemplo, nessa figura, do lado esquerdo, por exemplo, tem essa curva, são os cafeeiros com cafeína. Desse lado da curva são os cafeeiros com cafeína. São heterozigotos, aparecem sempre nessa forma. De modo que quando a gente pega as plantinhas no viveiro de mudas ainda, um pedacinho de folha das plantas, que nós não sabemos se tem ou se não tem cafeína, só por esse tipo de análise, por esse tipo de marcador chamado SNP, nós conseguimos dizer quais têm e quais não têm cafeína, sem esperar que a planta cresça, floresça, produza, e aí a gente possa confirmar mais tarde. É um ganho de tempo muito grande e que nós já temos feito isso com um sucesso superior a 90%. Então, hoje no laboratório a gente
com mais de 90% de acerto, a gente seleciona plantas sem cafeína. Bom, essa é uma outra estratégia que nós usamos para estudar marcadores moleculares para bicho mineiro. São chips, onde nós colocamos um número muito grande de genes. Nesse caso são 20 mil genes. Cada bolinha dessa aqui, cada pontinho desse é um gene. Nós estudamos depois a expressão diferencial, ou seja, quais são os genes que são expressos em plantas resistentes e quais são expressos em plantas suscetíveis a agentes bióticos diversos. Nossos trabalhos têm relação com vários desses problemas fitossanitários da cultura. Esse exemplo é com o bicho mineiro. Então, aqui nós mostramos que em diferentes fases do processo de desenvolvimento do inseto, apenas cerca de 10% dos genes são expressos de maneira diferencial, ou seja, o resto é tudo igual. Então, nós trabalhamos com esses genes para identificar cada um deles e saber se eles podem ser usados como marcadores para a gente ter um pouco mais de eficiência no processo de seleção. Aqui é só uma outra forma de ver. Os vermelhinhos são os genes expressos em plantas suscetíveis, os azuis em plantas resistentes. Tá bom? Cada pontinho desse é um gene. Outro estudo bem importante que nós temos feito é o estudo da identificação de bases moleculares do processo de resistência, considerando o efeito do estado nutricional das plantas. Nós sabemos que o estado nutricional das plantas ele interfere na expressão da resistência da planta. Alguns elementos mais, alguns elementos menos, de formas bastante variadas. Então, o que nós sabemos é nós queremos saber é conhecer essas redes metabólicas e saber conhecendo o funcionamento dela, saber como intervir nesse processo de modo a selecionar cultivares mais eficientes nesse processo. Bom, finalmente, em relação terminando o melhoramento, falando de qualidade, nós temos também desenvolvido trabalhos ligados à expressão de genes às fases fenológicas. Então, uma pergunta que nós fizemos no início do trabalho: é possível definir início e fim de uma fase fenológica do ponto de vista molecular? Sem olhar para a planta e dizer, olha, aqui esse fruto está maduro porque está assim, assim, assado. Molecularmente, é possível ter marcas que permitam que a gente realmente tenha uma noção menos subjetiva desse processo. E nós estudamos um número muito grande de genes em 5 cultivares de café em 3 anos. É uma pesquisa que foi repetida 3 anos em fases diferentes, com 5 cultivares. Um número bastante grande de genes, e nós temos resultados ainda preliminares que mostram que determinados genes, por exemplo, a isocitrato-liase, ela não aparece em fases iniciais e aparece mais intensidade em outras fases. Não temos genes ainda marcadores muito concretos para uma fase, para marcando o fim ou o início de uma fase, mas é nesse caminho que nossas pesquisas têm sendo conduzidas. E, finalmente, também relacionado à qualidade das sementes, é uma pesquisa para que a gente possa saber por que as sementes perdem rapidamente a viabilidade. Esse é um projeto desenvolvido, é um projeto bastante grande, coordenado pela Embrapa e a Embrapa Café, e a parte que cabe ao Instituto Agronômico é o estudo da qualidade das sementes. Então, nós estudamos métodos diferentes de preparo e com tempos de coleta bastante diferentes. E nesses processos a gente estuda a expressão de genes que podem estar envolvidos em um ou em outro processo. E o que nós queremos saber é como intervir nesse processo de modo a fazer com que as sementes possam manter a viabilidade por um período muito maior. Enfim, de uma forma muito rápida, muito sintética, é o que eu tinha para falar. Desculpe pelo tempo, mas acho que eu tinha um pouquinho de crédito pelo contratempo no começo da palestra. Muito obrigado pela atenção.
devo agradecer muito as explicações dadas e que sirvam de parte da nossa esperança pela nossa melhora, pela melhora da produtividade. Vamos manter a ordem. E agora, Gabriel Bartolo, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui. É você. Eu queria, lamentavelmente, dizer aos palestrantes que, como sempre, o tempo ruge e urge. Nós vamos ter 15 minutos para cada um. É muito pouco, mas é o suficiente para nos instigar a pensar, a sonhar, a realizar. Ora fala, ora não fala. Bom, bom dia. Pelo menos hoje o plenário está bastante cheio e nós vamos fazer uma apresentação aqui em termos de que estágio que nós encontramos com a genômica aplicada ao melhoramento do cafeeiro, dando o estado atual, até onde nós chegamos, e quais as perspectivas que nós temos pela frente aí para esse trabalho com o genômica. Por quê? Não, tá bom. Parece. Inicialmente nós gostaríamos de começar dizendo de que o que foi feito para o sequenciamento desse genoma. Nós começamos a trabalhar o genoma do cafeeiro em cerca de o ano 2000, hoje nós já estamos mais ou menos aproximadamente já com 13 anos já da decodificação do genômica,